Programa em Diálogo, com Padre Geraldo Bindarran e Gessilene Salles. Agora, na Rio Mar FM. Agora na capital do Amazonas, 9h01. Para você que sintoniza a Rádio Rio Mar FM em 103,6, nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. A gente está começando mais um programa em diálogo, um programa de entrevista que propõe a interpretação dos fatos a partir do olhar ético e evangélico da Igreja Católica. Toda a última segunda-feira de cada mês, eu, Padre Geraldo e convidados estaremos aqui para discutir com você um tema pertinente à sociedade. Bom dia, Padre Geraldo. Bom dia, Gessilene Salles. Bom dia aos nossos queridos aqui, convidados especiais que logo mais serão apresentados. E mais uma vez estamos aqui para aprofundar uma temática muito relevante da vida da igreja, que eu já vou até anunciar, né? Todo mundo já sabe que ocorreu o sínodo e agora nós estamos no pós-sínodo e tem um documento final conclusivo que foi resultado das tomadas de decisões. É sobre esse assunto que a gente vai conversar. E para você que está sintonizado na 103,5, a sua Rádio Rio Mar FM, pode participar com a gente. 991425676 é o contato do WhatsApp para você mandar a sua pergunta, a sua opinião e até mesmo a sua dúvida sobre o documento final do Sínodo para a Amazônia. Eu vou apresentar agora os nossos convidados. Conosco, o Padre Zenildo Lima, que é reitor do Seminário São José e participou ativamente do processo de escuta pré-sinodal e também foi auditor no Sínodo dos Bispos. Padre Zenildo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia aos nossos rádio-ouvintes, né? Todo mundo que acompanha, não somente a Rádio Rio Mar, todo mundo que acompanha esse processo da igreja, esse processo evangelizador desafiado nessa região amazônica. Marcivana Rodrigues Paiva, representante do grupo étnico Saterê Maué, da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus e também participou do Sínodo para a Amazônia como auditora. Seja bem-vinda ao programa em Diálogo. Heró, bom dia a todos e a todas na minha língua materna. Aqui conosco também a Gervis Monteiro, irmã Paulina, e também auditora no Sínodo dos Bispos. Seja bem-vinda à Rádio Rio Mar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre aquilo que nós vivenciamos durante o Sínodo. E falando sobre o assunto que vamos discutir agora, a gente lembra que o Sínodo dos Bispos para a Amazônia foi concluído no dia 26 de outubro, com a aprovação de todos os 120 parágrafos do documento final, resultado do encontro de 3 semanas para tratar das questões retratadas no instrumento Labores, um instrumento de trabalho elaborado a partir da escuta de mais de 87 mil pessoas na Panamazônia. O Papa Francisco disse que o resultado dos trabalhos permeia 4 dimensões: a cultural, com valorização da cultura, a ecológica, a dimensão social, no qual o Papa afirmou que na Amazônia existe todo tipo de injustiça, e a dimensão pastoral, classificada como a mais importante de todas pelo Papa. Eu reitero também que nós estamos ao vivo por meio da nossa página no Facebook. Você pode interagir por lá, participar, deixar o seu comentário, e a gente pede que você não deixe também de compartilhar para que as informações cheguem a demais pessoas. Padre Geraldo. Olha, então, como você está podendo aí escutar, observar, nós estamos agora num pós-sínodo e, como já foi dito aqui para a Gessilene, tem um documento conclusivo que foram tomadas de decisões, foram votados assuntos muito importantes. Mas espera-se que o Papa, logo, em breve, ele possa escrever a exortação apostólica, onde, podemos dizer, vêm as orientações definitivas. Ele vai aproveitar desse material e vai, inclusive, ampliar para toda a igreja. Agora, retomando o quadro geral, que é muito importante, você ter essa visão desse documento conclusivo. Como já a Cidadania falou, esse documento ele tem 5 capítulos, então você já pode até decorar isso aí. 5, você tem 5 dedos nas mãos, então você, primeiro você pode, por exemplo, a conversão integral. Inclusive, dá destaque para essa palavra, né? Conversão é metanoia, conversão é mudança de mentalidade. Você imagine que mudar um objeto de lugar não é fácil, né? Imagine mudar a nossa cabeça, mudar o nosso coração, né? E o documento conclusivo fala de conversão. Sobre conversão, com certeza você já sabe, né? Conversão ela é pessoal, mas é conversão da minha vida
ao Evangelho, converter-se a Jesus, que é um processo que demora a vida toda, que dura a vida toda, e há várias conversões ao longo da vida da igreja, a de todos nós. Mas, retomando novamente esses 5 capítulos, como já foi mencionado, então é conversão integral, com seus diversos significados, a conversão pastoral, a conversão cultural, a conversão ecológica e, por fim, a conversão sinodal. A novidade nesses 5 capítulos, podemos dizer assim, é a conversão integral, conversão cultural e a conversão sinodal. Porque a conversão pastoral, já a Igreja do Brasil, né, já vem falando bastante aqui na Amazônia, a conversão ecológica já aparece na Laudato Si, e a conversão sinodal, embora seja uma novidade, já é uma realidade que a Igreja aqui da Amazônia, do Brasil, vem fazendo essa experiência de comunhão missionária. Então, diante desse quadro, né, desses 5 capítulos que você pode colocar aí na sua mão, depois pode até partilhar, participar, escrever aí, se você assimilou mesmo esses 5 capítulos do documento conclusivo. Queria, então, aproveitar para saudar ainda mais as mulheres que estão aqui, né, indígenas, as Gervis, que representam a maioria das mulheres que estavam no sínodo. E isso é uma novidade, graças a Deus. A igreja é formada de todas as pessoas, jovens, crianças, né, adultos, idosos, religiosos e religiosas. Não é só uma igreja feita de homens, né, machista, assim, isso é uma coisa importante. Mas queria passar para o Padre Zenildo, né, e acolhi aqui depois de longos dias em Roma, né, Padre Zenildo. Depois do sínodo, o Padre Zenildo, né, ficou lá fazendo um curso de reitores. Ele aproveitou a pasta, assim, abundantemente. Então, desses 5 capítulos desse documento conclusivo, eu gostaria de ressaltar algum ponto assim mais relevante, que tudo é relevante, mas que seja destaque. Eu comecei aqui falando em off com você que eu considero o capítulo 5, embora seja o último, mas deveria ser o primeiro, que trata da questão da sinodalidade, mas também da questão dos ministérios, da questão também da missão. Acho que é muito importante a gente considerar 2 elementos, né, fundamentais que já foram apontados aqui. Primeiro é ter consciência que o sínodo está acontecendo num processo de caminho, né? Aqui nós usamos as expressões pré-sinodal, sínodo e pós-sinodal. Então, de fato, é isso que a gente está vivendo. Houve todo um processo de escuta, houve esse momento de debate, de aprofundamento, de reflexão que culminou com este documento, que é um documento endereçado ao Papa, não é um documento para toda a igreja, e o Papa, por sua vez, vai transformar esse documento numa exortação para a igreja, para o mundo inteiro. Mas a satisfação do Papa com esse documento foi tão grande que ele disse que até poderia assinar o que estava aqui, mas mesmo assim vai reinterpretar e vai reelaborar também. Então nós estamos num processo de caminho. Quando a gente fala do sínodo, não falamos somente desses dias de encontro em Roma, mas falamos de todo o processo, desde a convocação até a exortação apostólica e os desdobramentos da futura exortação apostólica. Segunda coisa, a estrutura desse documento final, como o Padre Geraldo fez referência, né? Então o Papa falava desse caminho de conversão. A conversão é a palavra-chave que perpassa todo o documento. A participação das mulheres, por exemplo, no sínodo foi já uma expressão dessa conversão de sinodalidade, dessa conversão de participação da igreja. Na visão do Papa, esses olhares que nós fizemos, né, ele usou a expressão diagnóstico, né, é muito importante que sejam considerados sobre a perspectiva pastoral. Então o Papa dizia, né, a conversão pastoral, na verdade, é a mais importante nesse processo aqui, desse documento. Acho que é bom lembrar aqui algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave que perpassam o documento. Quando a gente fala de conversão pastoral, e retomamos aqui a Evangelii Gaudium, mas também o documento de Aparecida, né, é a identidade eclesial que nós estamos falando, né, a identidade da igreja em saída. Talvez uma palavra fundamental que apareceu aqui foi essa identidade de igreja samaritana. Quando nós falamos de conversão cultural, a grande novidade neste sínodo foi o conceito de interculturalidade. Até aqui a gente falava muito de inculturação. Agora se acrescenta um elemento novo da interculturalidade. Quando a gente fala de conversão ecológica, claro, o Padre Geraldo recordou, a ecologia integral é o conceito que nós retomamos da Laudato Si. E quando a gente fala de conversão sinodal, que é o capítulo
que o padre Geraldo lembrava aqui, né, considerar o mais importante, é o desdobramento, é a aplicação do sínodo, né? Sobretudo a questão da ministerialidade, da missionariedade e da sinodalidade da igreja. Agora eu gostaria que tanto a Marcivana quanto a Gervis falasse dessa experiência de participar do sínodo e também qual foi a contribuição de vocês para que o ouvinte possa entender o que um auditor fez, como participou, qual foi a contribuição de cada um. Bem, para mim, só posso dizer, primeira coisa, que foi uma graça, um dom, participar de algo, vamos dizer assim, tão grande, né, de uma assembleia. E a primeira coisa que me ressoou ao ser convidada, dizer sínodo dos bispos, né? E eu estou sendo convocada a uma assembleia onde a noção que eu tinha realmente era de participação de pessoas que estavam mais ligado aos bispos, né, os cardeais e tudo isso. Mas lá dentro mesmo da sala sinodal, onde era chamado de congregação, nós tínhamos a oportunidade de acompanhar, primeiramente, posso dizer assim, acompanhar todas as colocações, né, as participações, mas também nós tínhamos a liberdade de participar, todos, eu digo isso também foi muito bom, que todos tiveram oportunidade de participar 4 minutos, tanto os padres, né, os padres sinodais, como nós, como auditores, e eu penso assim, que falando da minha participação, foi realmente acompanhar o desenrolar, o que nós tínhamos, né, depois, para que pudesse nascer o documento, e ter essa atenção muito grande, e também de contribuir, de ver um determinado tema que tinha a ver com o próprio documento, ou seja, o documento de trabalho, né, de estudo, e onde todos participavam, sempre vendo um tema e depois contextualizando com o número do documento. Eu lembro, participei sobre a territorialidade, né, falando um pouco, contextualizando, claro, com o contexto bíblico, né, trazendo principalmente Abraão, o Êxodo, tudo, e depois tentando mostrar de que a terra é de todos, a terra é sagrada, a terra ela é um dom, e onde todos nós temos que buscar e lutar para que realmente todos tenham o seu pedaço, não como algo isolado, mas como de todos, né? Eu sinto que a minha participação, e olhando lá dentro, é que teve, sim, como mulher, essa influência, eu sentia, mesmo nós todos como irmãos, tanto com os bispos, com os padres, essa fraternidade entre nós. Mas tenho a agradecer, e eu sinto que foi uma presença, assim, marcante, principalmente como mulher, como religiosa. Marcivana? Para os povos indígenas aqui, não apenas da Amazônia, mas do Brasil todo, foi a oportunidade de levar o clamor, levar o grito dessas populações que vivem aqui. Falar da questão dos ataques também à natureza, de como isso afeta a vida aqui na Amazônia. E o momento que a gente vive, então, o sínodo chama a atenção, né? Chamou a atenção para essa questão dos problemas vivenciados aqui na Amazônia, o grito de resistência das populações indígenas que vivem aqui, não só indígenas, mas quilombolas, ribeirinhos, seringueiros. E para nós, então, foi muito importante essa oportunidade de discutir essa presença dos povos aqui na Terra, os ataques à mãe natureza, né, como isso tudo está interligado, a importância do cuidado da casa comum. Não apenas para as nossas gerações hoje, mas para as gerações futuras também, que é a preocupação de todos os povos. E o sínodo trouxe muito essa discussão em torno da casa comum, né, e do momento que a gente vive, né, desses constantes desmatamentos, dos megaprojetos, da questão da migração. Então, vários fatores foram abordados durante o sínodo, e do qual as populações aqui elas vivenciam diariamente, cotidianamente. Por aproveitar que o Padre Zerino falou, você também falou também da questão da conversão pastoral, que é mais importante, né? Acho que tudo é importante. Mas a pastoral, né, se vem falando, né, que precisa se converter, né, vamos dizer assim, no sentido de mudar a sua linguagem, o seu método. Quer dizer, que não pode mudar é o conteúdo
do Evangelho, que continua o mesmo programa de Jesus. Mas, dependendo dos contextos que a gente está vivendo, certamente poderão mudar. Então, concretamente, Padre Zenildo, eu vi que no documento aparece, né, dessa questão da pastoral da visitação ou da visita. A gente vai lá, vamos dizer, faz um passeio, faz um turismo, ou mesmo vai celebrar uma vez por ano aí nas comunidades do nosso interior, ou 2 vezes, ou mesmo que seja 3 vezes, é muito pouco. Então, o documento diz como é que a gente vai fazer esse esforço concreto de passar dessa pastoral da visita para essa pastoral permanente nas nossas comunidades da Amazônia. Quer dizer, as congregações religiosas vão ter essa coragem de sair do centro e para as periferias, nossos diáconos, nossos presbíteros. Como que isso pode acontecer? Com certeza o Papa vai considerar esse assunto, porque é muito importante a gente passar e dar um tchau, mas a gente ir para lá com mala e cuia e ficar, como aconteceu no início, né, aqui da Amazônia. Muitos estão aí nos cemitérios, né, que o Interfé, que tem aquele cemitério, muitos missionários foram para lá e deram a vida toda, né? Hoje, talvez, as coisas mudaram um pouco, mas como fazer essa passagem concreta só da visita para a pastoral permanente lá, como você falou, estabelecendo uma relação de interculturalidade, né? Mas a enculturação não pode ser desprezada, não. É fundamental, né? Aprender com as pessoas e conviver nas diferenças que lá existem, sem impor. Eu acho importante. Primeiramente, eu queria destacar aqui na presença da GVs e da Marcivânia algo muito interessante, né? Para a participação do sínodo são convocados delegados, que são chamados padres sinodais, que são os bispos e 4 ou 5 padres superiores de congregações no mundo inteiro. Os outros participantes são em várias categorias: auditores, peritos, convidados especiais também a partir das outras experiências de confissão cristã. Tem uma participação que aparentemente seria secundária, não é? Mas na dinâmica deste sínodo, os auditores tiveram uma abertura, uma participação incrível, inclusive com direito à voz, à apresentação de texto também. E dentro desse diversificado grupo de auditores, as mulheres e as populações indígenas tiveram um destaque e foram uma presença de influência muito grande na concepção do pensamento do sínodo. Nessa interpelação que nos apresenta o Padre Geraldo, sobretudo da conversão pastoral, não é? Para nós que acompanhamos a nossa arquidiocese, os planos de evangelização da nossa arquidiocese, não é? A gente percebe o avanço do discurso, né? Por causa do documento de Aparecida, a gente insistia passar de uma pastoral meramente de conservação para uma pastoral decididamente missionária. E agora, com a interpelação que já vinha no instrumento de trabalho, a gente passar de uma pastoral de visita para uma pastoral de presença, não é? O que garante esta presença? Então, o próprio texto aponta a questão da missionariedade e chamou atenção, foi um ponto que foi bastante discutido e o próprio Papa destacou isso. Ele quer se dirigir à vida religiosa para que reassuma a presença em lugares desafiadores. E a mesma coisa para o clero também, né? O Papa chamou atenção, uma certa preocupação com o deslocamento do clero, né? Mesmo um clero de origem amazônica, com deslocamento para centros urbanos, com deslocamento para lugares de mais estabilidade, de mais conforto, de menos desafio pastoral, né? Então, o Papa está chamando a atenção, inclusive, de nós, padres da geração de clero mais jovem, quais são as opções por essas realidades. Então, a garantia desta pastoral de presença se faz por uma opção missionária. Uma outra questão é o caminho da ministerialidade. Quer dizer, também precisamos de pessoas que possam se deslocar para essas regiões, não é? Mas também pessoas dessas regiões como sujeitos, né? Então, foi a outra grande discussão do sínodo, né? Suscitar ministros, não é? Suscitar uma riqueza, uma diversificação ministerial nessas localidades, não é? E ministérios com uma determinada contundência, né? Não ministérios secundários, ministérios mesmo de condução da comunidade, ministérios de presidência da comunidade, ministérios de presidência da vida religiosa, da vida litúrgica da comunidade também, né? Foi uma questão bastante discutida, né? Bastante dialogada, muito refletida, e talvez seja um dos grandes avanços que o sínodo vai trazer para nós, não é? Essa garantia ministerial. E a outra coisa vai passar também por uma revisão das estruturas de participação da comunidade eclesial.
Mas eu destacaria, né, para a gente assegurar, como fomos interpelados, né, essa pastoral de presença, temos que rever, seja do ponto de vista do clero, como da vida religiosa, as nossas opções missionárias, quais são os lugares que nós escolhemos estabelecer comunidades, estabelecer as obras religiosas, e a outra é qual a nossa disposição, de fato, de confiar aos agentes daquela localidade ministérios que garantam a autonomia dessas comunidades. E só complementando rapidinho o que o Zé Nildo está falando, que falando sobre a permanência, quando a irmã Arizete fez a sua participação, que ela falou sobre a, como é que é, itinerância, o Papa depois retomou e disse, foi muito bom, né, mais ou menos assim, o que a Miranda, né, a ação dela, falou sobre a itinerância. Ele disse, é uma palavra, né, é algo, vamos dizer, que pode vir, né, nesse sentido de permanência, de estar lá. Então, eu senti que realmente, ao falar dessa permanência, do participar, do não ser apenas uma visita, mas estar presente, o Papa valorizou bastante essa palavra, essa forma, quando a irmã participou. Então, talvez um dos pontos, o ponto principal, podemos dizer assim, no documento do instrumento de trabalho, é o foco nas populações indígenas, né? Então, nem se falava da questão urbana, assim, primeiramente, depois que foi se inserindo, que é muito grande, vamos dizer, as pessoas que moram na cidade, tem muitas pessoas, mas o Papa fez questão de focar nas populações indígenas, desde quando esteve aqui no Peru, etc. E lá na abertura também do sínodo, teve aquela celebração dentro dos muros do Vaticano, nos jardins e tal, gerou polêmica. Então a gente observa que tem pessoas que ainda fazem discriminação. Mas a igreja, no geral, está focando nas populações indígenas. Assim como em Puebla se falava a opção preferencial pelos pobres, né? Então o documento também fala dessa opção preferencial pelas populações indígenas. Agora, como o Padrezinho estava dizendo, como é que você vai para lá ou vai encontrar-se com a cultura? Inclusive, o documento fala de fazer algumas correções históricas, né? Essa questão da colonização. Esse é um ciclo maldito, que a gente diz que não vai fazer, mas a gente vai chegar lá com toda a força, com todo o dinheiro, com toda a nossa cultura. Então, essa pergunta vai até também depois para o Padre Zenildo, porque ele trabalha com a formação dos novos presbíteros, e se eles também estão se preparando, né, para encontrar-se, né, com essas pessoas, o melhor mesmo seria você ter seminaristas indígenas, religiosas indígenas, diáconos indígenas, presbíteros indígenas e bispos indígenas, enfim, concretizaria essa igreja com o rosto amazônico, né? Isso seria a coisa mais importante. Mas volto novamente aqui para você, Marcemana, que você é uma indígena. Como é que você acha que a igreja já está fazendo, mas poderia fazer muito mais com relação a essa opção preferencial pelas populações indígenas da Amazônia, tendo em vista a língua, né, a cultura que está sendo aí massacrado, as suas terras, né, que estão sendo invadidas, mas mesmo assim tem a resistência, né, daqueles que estão na cidade, mas dos indígenas que estão também em situação de isolamento. Nós saímos do sínodo cheios de esperança. Esperança por conta do compromisso que foi assumido durante o sínodo. Um compromisso com os povos indígenas, um compromisso com a sua luta territorial, o compromisso com o diálogo ecumênico. Então, nós saímos bastante esperançosos. Aqui no Amazonas, na nossa região, nós temos praticamente 25% das populações indígenas da Pan-Amazônia que estão vivendo aqui. Nós temos, por exemplo, 100 vestígios de povos isolados aqui no nosso estado. Então, é preciso a gente, de fato, a gente ter uma preocupação maior voltada para cá, por conta, quando a questão do desmatamento, quando a questão da invasão dos territórios indígenas, ela coloca em risco também essas populações que vivem em isolamento voluntário.
E isso foi amplamente discutido durante o sínodo, né? A importância de uma igreja que caminha junto com os povos indígenas na luta contra os retrocessos de direito, na luta pela sua demarcação de terra, em defesa dos seus territórios, no diálogo ecumênico, no diálogo pluriétnico, multicultural, então, multirreligioso, porque também aqui hoje a gente tem uma variação muito grande de religiões também na nossa região. Então, como é que a gente pode dialogar a partir desse cenário que nós temos hoje? Nós saímos cheios de esperança. Os povos indígenas que estavam lá presentes, da Pan-Amazônica, nós conseguimos abordar muito todas essas questões, né? Foi para nós um ganho, assim. Primeiro que, eu acho que é o que disse o Padre Zenilton, né? A presença indígena, ela trouxe assim, uma abertura do diálogo também para a gente aprofundar essas questões dessa diversidade que nós temos aqui na nossa região. São 9h27. Para você que acompanha 103,5, você está na escuta do programa Em Diálogo, hoje tratando sobre o documento final do Sínodo para a Amazônia. Conosco, Marcivânia Rodrigues Paiva, representante do grupo étnico Satere Maué, da pastoral também indigenista da Arquidiocese de Manaus. Conosco também Padre Zenildo Lima, reitor do Seminário São José. E a Gervis Monteiro, que é irmã Paulina, e foi também auditora no Sínodo. Aliás, todos os três. Já tem perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp e tocando na questão do que ficou conhecido como padres casados. E aí eu pergunto para vocês, antes de essa resposta para a volta do intervalo, por que o senhor acredita, ou vocês acreditam, que há um desconforto, digamos assim, tão grande na sociedade, e também porque não foi unanimidade na votação do documento final por parte dos padres sinodais, apesar de que houve a aprovação dessa proposta. E sobre esse assunto que gera tanta polêmica e tantas discussões e muitas dúvidas também, a gente deixa a resposta para a volta do intervalo, Padre Geraldo? Ok, sim, certamente. Já, já. Você está ouvindo Programa Em Diálogo. A interpretação dos fatos a partir do olhar ético e evangélico da Igreja. Programa Em Diálogo. Rádio Rio Mar. Seu sonho de ter uma chácara, um sítio, agora já é possível com a Amazon Lotes. Lotes de 1.000 metros quadrados com infraestrutura completa a 10 minutinhos da Ponte Rio Negro. Tudo isso por R$49 mil. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$375. Ligue 99306-0916 e marque a sua visita. Amazon Lotes, realiza o seu sonho. Indústria e Comércio Rebelo. Contamos agora com a mais moderna inovação quando se trata de produção de telhas em Manaus. Telhas Galvalume. Fabricamos sua telha no tamanho e quantidade que você desejar e ainda entregamos onde o cliente estiver. Telhas Galvalume. A mais incrível telha que se encaixa perfeitamente com as suas necessidades. Faça seu pedido pelo telefone 3656-4148 e 3238-1153. Indústria e Comércio Rebelo. Avenida Dublin, Campos Elíseos. Procurando instrumentos musicais, áudio e iluminação profissional? O lugar certo é a Carioca Instrumentos Musicais. Só na Carioca tem a mais completa linha de microfones, mesas de som, caixas amplificadas, violões, teclados, guitarras, baterias e tudo em até 10 vezes sem juros. Os melhores preços e as melhores marcas é na Carioca Instrumentos Musicais. Rua Doutor Moreira, 201 Centro, 3234-3769. Siga as nossas redes sociais. Carioca Instrumentos Musicais. Olá, minha gente, eu sou o Padre Amarildo. Nós queremos informar a todos vocês de mais uma promoção que a Fundação Rio Mar vai realizar. Exatamente, Padre Amarildo. É a campanha Ação Entre Amigos, que acontece sempre no mês de dezembro, bem no finalzinho do ano. Muito bem, Padre Charles. E como funciona essa campanha? O contribuinte amigo da Fundação Rio Mar vai receber em sua casa 2 boletos. Uma contribuição mensal de dezembro e outro do boleto extra. O contribuinte que colaborar com os 2 boletos participará do sorteio de uma Smart TV de LED de 50 polegadas e mais um vale viagem no valor de R$2.000
para compras na CVC Viagem do Dom Pedro. Que tal, então? Não é uma maravilha, Padre Amarildo? Sim, Padre Charles. Já pensou você assistir seu programa preferido numa tela desse tamanho e ainda poder ganhar um vale viagem de R$2.000? Poxa, eu quero participar também. Padre Charles, diga aos nossos contribuintes qual o objetivo dessa ação entre amigos. Sim, é verdade. Com os recursos dessa campanha, vamos adquirir um novo carro de transmissão para a Rádio Rio Mar FM. Por isso, é tão importante contar com a ajuda dos amigos da Fundação Rio Mar. Com certeza, nossos contribuintes vão estar mais uma vez conosco. E olha, o sorteio vai acontecer no dia 11 de janeiro de 2020, sábado, às 10 horas da manhã, no programa do Emerson Miranda, Sabadão 103. É isso mesmo, Padre Amarildo. A campanha vai de 1º de dezembro de 2019 até 10 de janeiro de 2020. E quem quiser pode ligar para a Fundação Rio Mar e tirar qualquer dúvida. 3198-0903. Participe da campanha Ação Entre Amigos e nos ajude na compra do novo carro de transmissão da Rádio Rio Mar. Que Deus abençoe você sempre e sua família também. A Morar Mais traz 5 motivos para você sair do Black Friday de casa nova. Número 1, imóveis a partir de 110 mil. 2, entrada em até 48 vezes sem juros. 3, ITBI, registro grátis. 4, casas e apartamentos nas melhores localizações. E 5, descontos que vão até R$11.000. Black Friday de Casa Nova é na Morar Mais. Visite as nossas lojas ou saiba mais pelo telefone 0800 042 4227. Segurou grana pra Black? Não gasta ela agora não, que nos dias 29 e 30 de 1º, a Casa das Correias vai estar com preços imperdíveis. Esse vai ser o maior evento que nós já realizamos e você não vai ser louco de ficar fora dessa. Essa é a Black Friday Casa das Correias. Aqui, a Black é de verdade. Há 41 anos, a Conde do Pão oferece tortas doces e salgadas, salgadinhos, doces variados, tábua de frios, sanduíches, cupcakes, congelados e pão quentinho a toda hora. De tudo você vai encontrar, o Conde tem tudo de bom. É fácil de ir, gostoso comprar, tem tudo pro seu paladar. Conde do Pão, referência em sabor. 5 lojas para melhor lhe atender. 3238-2464. Bom dia, vou começar o seu dia na melhor sintonia. Rádio Rio Mar, vem com a gente, Rádio Rio Mar. Você está ouvindo Programa em Diálogo. A interpretação dos fatos a partir do olhar ético e evangélico da Igreja. Programa em Diálogo. 9 horas 34 minutos, de volta com o programa Em Diálogo pela sua 103,5, hoje tratando sobre o documento final do Sínodo para a Amazônia. E a pergunta que nós deixamos para a volta do intervalo foi sobre um tema que gera dúvidas, polêmicas e discordâncias, que é sobre a ordenação sacerdotal. O contexto ficou conhecido como os padres casados. E eu gostaria que o senhor explicasse como é que esse tema foi contemplado no documento final e o que isso representa para a instituição Igreja Católica, Padre Zé. Pois é, né? Essa foi uma temática bastante discutida, e sobretudo pelos meios de comunicação que se dedicaram à cobertura, né, desses dias de Assembleia Sinodal. É uma pergunta que não pode ser colocada fora da dinâmica e da totalidade do sínodo. Se a gente fizer a pergunta sobre ordenação de homens casados sem considerar a dinâmica e o conteúdo do sínodo, a pergunta se perde. Então, primeiro é bom retomar o seguinte, né? Os eixos centrais do sínodo foram a questão da ecologia integral, como a igreja vai assumir, vai participar de todo esse processo de defesa da vida na Amazônia, e essa defesa da vida na Amazônia tem alguns sujeitos muito importantes, que são aqueles membros das populações locais, não é? Das populações indígenas, das comunidades ribeirinhas, dos quilombolas, né? Esses são os grandes protagonistas desse processo. E a atuação das comunidades eclesiais. O processo evangelizador ele vai se fazer a partir dessa demanda, a partir dessa interpelação da realidade. É a igreja que, na sua tarefa evangelizadora, quer participar dessa dinâmica. Para isso é necessário que nós tenhamos comunidades eclesiais dinâmicas, comunidades eclesiais com vitalidade. Um reconhecimento que não é do sínodo, é um reconhecimento histórico, é a fragilidade das nossas comunidades que não têm acesso à Eucaristia.
Então, o acesso à Eucaristia, enquanto dinâmica vivificante das comunidades, foi o grande argumento para que a gente tivesse comunidades em grau de participar desse processo evangelizador, que é um processo de compromisso com a vida e com a ecologia integral. A escassez do ministério presbiteral nos moldes como é conservado hoje na Igreja Católica do rito latino, onde os presbíteros são também homens celibatários, né? Nós não temos suficiência para atender essa demanda. Então surgiu a reflexão, né? Como garantir, como assegurar a vitalidade dessas comunidades numa igreja que é eminentemente ministerial, para que também pudessem ter acesso à Eucaristia. E se questionou, se cogitou a possibilidade que homens idôneos, né, que pessoas anciãs de reconhecimento na comunidade pudessem também presidir a Eucaristia para a comunidade. E, de fato, um dos números, é o número 111 do documento, ele trata dessa questão, ele faz essa proposta ao Santo Padre, mas considerando esses elementos, a necessidade da gente trabalhar a vitalidade dessas comunidades, celebrando a fé em Jesus Cristo ressuscitado por meio da Eucaristia, por isso mesmo, homens daquela localidade poderem ser escolhidos para a presidência da Eucaristia para a sua própria comunidade, mesmo se já são homens que abraçaram o sacramento do matrimônio. E essas comunidades, por sua vez, como grandes aliadas das populações indígenas, das populações locais, tomarem a frente desse processo evangelizador. Se nós não considerarmos essa dinâmica do sínodo, da ecologia integral, do fortalecimento da vitalidade das comunidades eclesiais, desses sujeitos que são responsáveis, que se fazem sujeitos ativos na defesa da vida e da ecologia integral, a pergunta se perde. A pergunta se perde. Por que a polêmica? Porque essa foi uma questão que já é discutida em outros ambientes, tanto extra como intra-eclesiais, em outras épocas também, como se fosse algo para toda a igreja. Então, nós não estamos discutindo sobre o ministério presbiteral, não estamos discutindo sobre a identidade dos padres. Nós estamos discutindo sobre o processo evangelizador da Amazônia, que exige comunidades que sejam dinâmicas, que sejam vivas e que se alimentam da Eucaristia. E que a Eucaristia pode ser assegurada para essas comunidades, também presidida por homens que já abraçaram o sacramento do matrimônio. Certo. Então, vamos ver, depois da exortação apostólica que o Papa publicar, quem vai ser o primeiro bispo aqui da Amazônia que vai, de fato, concretizar essa tomada de decisão do Sínodo da Amazônia. E o documento fala de ordenar sacerdotes, homens idôneos e reconhecidos pela comunidade, né, que tenham um diaconato permanente, fecundo, e recebam uma formação adequada. Eu acredito que essa formação adequada é para todo mundo, né, para leigo, para religiosa, para o seminarista, e sobretudo para aquele que poderá ser candidato, né, ao presbiterato, para anunciar a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia. Lembrando que essa possibilidade é devido aos desafios, né? Os desafios da evangelização. Como o Padre Zenildo falou, não temos aí presbíteros nem religiosas, né, para irem aí em lugares tão distantes. Então, por isso que o documento fala em região remotas, essas regiões bem difíceis da Amazônia. Mas isso, se a igreja fizer isso, vai fazer, espero que um bispo corajoso faça logo, e depois abrir também essa discussão para a Igreja Universal, né? A Igreja do mundo inteiro, a Igreja Católica, né? Com essa possibilidade. Tem que fazer um outro sínodo sobre esse assunto, só sobre isso, né? Porque os nossos leigos e leigas compreendem que essa missão, nós poderíamos avançar muito mais, né? Que tem coisas que não é dogma de fé, é apenas uma disciplina eclesiástica, né? Agora, não ficar somente em cima desse assunto, né, dessa possibilidade de ordenar homens idôneos já com a sua família constituída, mas, por exemplo, a igreja abrir ainda muito mais a oportunidade para que os leigos e leigas possam também colaborar nas tomadas de decisões de uma igreja ministerial, mais participativa, que vive em comunhão. Acho que, e também, por exemplo, o nosso sempre agradecimento às mulheres que levam para frente nossas comunidades, né? A Servia Pastoral da Criança faz um trabalho grandioso
é formado de mulheres, também tem homens, mas pouquíssimos, né? Nossas ministras da palavra, né? Da Eucaristia, as mulheres. Então, o documento fala também de dar um ministério muito maior para a mulher, inclusive, estar na presidência das comunidades e, sobretudo, das comunidades mais distantes. Esperamos que esse documento realmente ajude, né, a igreja a ser mais presença, né, na Amazônia, né, e, sobretudo, essa questão que foi falada no início, respeitando as culturas, né, corrigindo erros históricos de colonização, mas estando aí para escutar, conviver e promover. Nesse sentido, o sínodo, então, avançou, Padre Zenildo? Pois é, aqui tem as duas mulheres do meu lado que podem confirmar, não é? É claro que, quando se trata do Ministério da Mulher, as propostas foram mais audaciosas do que a gente encontrou respostas no documento final. Já há algum tempo o Papa havia instituído uma comissão para refletir sobre a possibilidade do diaconato permanente também conferido para as mulheres, não é? E por causa desta comissão em andamento, já tendo finalizado parte dos seus trabalhos, provavelmente ela vai ser retomada, porque esta, embora não esteja no documento final como uma indicação, mas certamente foi uma emergência no sínodo que o Papa levou em consideração. E deve ser retomada essa questão de uma comissão que avalie, que reflita, e verifique a possibilidade do diaconato também para as mulheres, mas é uma discussão já em andamento da igreja, não é? Agora tem as outras instâncias, não é, de participação, não só no ministério litúrgico, mas, como dizia o Padre Geraldo, nas instâncias de decisão. Isso aqui é muito importante. Vale a pena ressaltar o seguinte: uma dinâmica que acontece quando o sínodo termina é que se nomeia, dentre os padres sinodais, a chamada comissão pós-sinodal. E aí os delegados que estão ali elegem entre si alguns nomes de bispos ou cardeais que constituem esse grupo pós-sinodal. E outros 3 são nomeados pelo Papa. E, surpreendentemente, quebrando todos os paradigmas e os protocolos, o Papa nomeou não padres sinodais, não bispos, nomeou um indígena, nomeou uma religiosa, não é, para a comissão pós-sinodal, que nem padres sinodais eram, apenas auditores, não é? Isso para dizer que o Papa também quer esta participação feminina, quer esta participação laical nessas instâncias de decisão da igreja, né? Então, não só de reflexão, mas também o Papa nos oferece alguns elementos muito concretos, né? A irmã Rose Bertoldo, que é da Rede Um Grito pela Vida, também esteve presente no sínodo. Em uma entrevista, ela chegou a nos dizer que quando, no auge ali das discussões, o Papa Francisco pediu ali a palavra e questionou: por que vocês têm tanto medo? Vocês têm medo, né, das mulheres como lideranças? E aí se encaminhou outro tipo de conversa. Gostaria que vocês, que estiveram lá presentes como mulheres, pudessem falar sobre isso, né? Como foi importante discutir no sínodo a presença das mulheres, especialmente lá, e o que vocês esperam a partir de agora? A igreja mudou? Trazendo presente a palavra do Papa Francisco, inclusive foi nas conclusões, depois que terminou a votação do documento, e inclusive quando foi a votação, esterilidade, né, feminina, das mulheres, e até alguém do meio disse: vamos rever esse número, porque teve, né, uma aceitação menor, claro, também bastante relevância, mas eu senti assim que realmente o Papa, ele disse que nós, né, ele dizia, né, nós os padres, né, precisam realmente reconhecer um pouco mais a presença da mulher na igreja. E eu sinto também, olhando também, eu me via dentro disso, parecia que havia o mesmo debate, quase o mesmo pensamento quando falava tanto de homens casados como as mulheres também, no sentido de diaconato. Eu via nas pessoas, parece que tinha esse mesmo questionamento, como fazer. E depois, mesmo após o sínodo, conversando mesmo com alguns bispos, eles me traziam assim, algum questionamento que eu conversava e dizia assim: não, eu penso que os padres não é que estão contra, não é que têm medo, mas tem que pensar que tem que construir toda uma estrutura, e principalmente com as pessoas, com os leigos.
até trazia assim para mim e dizia assim, você pode olhar na fila da comunhão, quando tem um padre e um leigo, o padre e um leigo, sim, um ministro da comunhão eucarística, distribuindo a Sagrada Comunhão, os próprios leigos se dirigem mais na fila do padre do que na fila do próprio ministro da palavra. Então, eu sinto que é toda uma estrutura, né? É toda uma cultura, é toda uma estrutura milenar. É milenar. Então, realmente, eu penso que eles querem, sim. Eu não sinto que é o medo, mas é mesmo nesse sentido da formação. Mesmo quando eu olhava sobre os padres casados, alguns também questionavam como dessa formação, a pessoa tem família, você vai levar essa pessoa para o centro, para fazer essa formação, como vai pagar toda essa faculdade? Conversando com os padres mesmo, onde nós estávamos com os bispos também lá na própria casa onde nós ficamos, na Maria Bambina. E, então eu sinto que não é um medo, mas você pensa toda uma estrutura. Quando um jovem entra ao seminário, mesmo uma jovem, tem toda uma ajuda da família, parece ser muito mais fácil. Eu mesmo olhando, eu não sinto como um medo. Há uma estrutura que as pessoas mesmo, até a família, às vezes, para mudar alguma situação da família, há dificuldade. Vejo quando fala nos próprios indígenas. Nossa, o encontro que o Papa fez, eu participei lá com os indígenas, nossa, uma alegria. O Papa, todo mundo, né, lá, colocando cocar no Papa, colar no Papa. Então, há uma abertura. Mas quando olha a estrutura parece que trava um pouco para rever tudo. Eu acho que isso que a senhora fala tem que ser considerado. Sim. Né? Porque a gente pode, uma igreja que está toda em paz, tudo misericordiosa, tudo em comunhão, muita fraternidade, graças a Deus que tem isso. Mas tem também as tensões, tem também visões fundamentalistas, tem também o clericalismo, né? Tem essa questão da submissão, a questão do poder. Eu acho que não é só dentro da igreja, também está na sociedade, e isso acaba entrando também nos nossos relacionamentos. É claro que queremos um relacionamento de igualdade, né? E tanto é que vocês mesmos, com certeza, puderam presenciar lá, ou através do meio de comunicação, de posturas de cardeais, né? E era um pouco contraditório com relação ao evangelho, né? Da fraternidade, da igualdade, da irmandade. Somos todos irmãos numa igreja cada vez mais fraterna, podemos dizer isso aí. É um ponto que a gente tem que considerar, que abaixo do clericalismo, né? Para que a gente possa viver relações mais respeitáveis, de maior participação, abaixo também essa questão da busca do poder, porque o poder da igreja é muito interessante, né? Agora teve as assembleias, o Antônio Maia, né, que teve a assembleia aí no setor, Avenida Brasil, a turma, às vezes, eles querem ser eleitos para trabalhar mais para a igreja, que recebe uma missão de coordenador de uma pastoral, de movimento, né, do setor, é para trabalhar mais, é para servir melhor e realizar-se nessa vocação. Mas tudo isso, Padre Zenildo, precisa de dinheiro, né? Para poder tocar, né, essas coisas, né? A irmã acabou falando, precisa formar o futuro padre casado, né? Ele já é casado, tem a sua família constituída, e aí ele vai ganhar salário, né? Tem que pensar todas nessas coisas. Para isso, o documento previu aqui a criação de um fundo amazônico, né? Para custo amazônico. Será quando é que isso vai acontecer? Será que vai acontecer depois da exortação? Aqui na Arquidiocese nós tem a proposta de um fundo, né? Já está acontecendo, fundo missionário para as pessoas que vão mesmo distante, dinheiro para o transporte, né? Eu sempre gosto de citar lá o Castanho, o Mamuri e o Juma, que são distantes, né? Você tem que gastar diesel, gasolina, para chegar nas comunidades, né? Por isso que aquelas comunidades precisam ter boas lideranças para ir para frente, né? Porque só para o presbítero chegar lá, a religiosa chegar lá, ou a equipe de leigos chegar, tem muitos gastos. Então, tem muita coisa no papel, mas vamos torcer que aqueles que têm mais, né, possam colaborar com a Igreja da Amazônia para que os desafios sejam bem enfrentados, né? Eu gostaria de tocar só no assunto que a Marcivana pode falar, que diz o seguinte, o capítulo 27, é urgente dar à pastoral indígena o seu lugar específico na igreja. E aí, indo para o 46, também diz o seguinte, desta forma, a igreja se compromete a ser aliada dos povos amazônicos para denunciar os ataques contra a vida das comunidades indígenas, os projetos que afetam o meio ambiente, a falta de demarcação dos seus territórios, bem como o modelo econômico de desenvolvimento
predatório e ecocida. Isso significa, por exemplo, uma oposição, a gente não fala só ao governo atual, porque a gente está falando de Panamazônia, um documento que foi para 9 países, né, contemplando Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A gente não houve um documento específico, né, para o Brasil. A gente está tratando de 9 países da Panamazônica, mas isso mas isso significaria uma oposição ao atual governo ou aos governos que se já declararam contra a questão da demarcação dos povos indígenas, a favor da exploração das florestas e dos seus recursos. A realidade ambiental do Brasil hoje está em voga. Eu vejo que a igreja assume um papel em defesa da vida, né? Não contra o governo, mas em defesa da vida. E isso está ligado à forma, muitas vezes, como a Amazônia também é vista, né? Nós que estamos aqui, por exemplo, a gente sente isso mais que imediato, né? Nós vivemos num bioma que é de vital importância para o planeta, né? Para a vida do planeta. E a igreja, então, ela toma esse lado de estar em defesa. E quando a gente está em defesa da vida, muitas vezes a gente fica diante dessas questões. Por exemplo, quando você tem uma política de desenvolvimento econômico predatório, que ela vai contra a vida das populações indígenas, vai para além da questão de uma política social. É uma questão de fé mesmo, né, de você vivenciar o evangelho. Então, eu penso muito nessa perspectiva. A igreja, então, assumir as dores, assumir a preferência pelos indígenas, assumir a preferência pelos mais pobres. A gente tem que se colocar diante de um lado, e muitas vezes esse lado é o oposto a um programa de governo, é o oposto a todas essas questões que ferem a vida. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui antes em relação à participação da mulher, que nós tivemos aí, e eu acho que a participação da mulher no sínodo, ela foi super importante. Ela quebrou um certo ambiente, ela fez um ambiente mais acolhedor, ela usou toda a dinâmica dela na parte na parte de ornamentação mesmo da sala sinodal, tinha lá a presença da mulher, a mulher estava interferindo, então ela conseguiu. E eu acho que nós temos que ficar atento a esses sinais, né? Hoje a mulher ela tem uma presença assim, muito forte, seja na igreja, seja em todos os espaços de direito, né, empoderamento da mulher. E eu penso que o sínodo traz essa discussão, né, esse novo olhar, pelo menos ele já instiga novos questionamentos em relação a essa presença da mulher na igreja. A gente vai chegando ao final do programa, passa rapidinho, né, só 1 hora, e aí fica um minutinho para considerações finais, cada um. Acho que é importante dizer uma coisa, não é? Tudo está interligado, é a grande moto que se falava a partir de São Francisco na Laudato Si. É muito importante que a gente faz também um apelo aos nossos católicos, aos nossos cristãos, que são comprometidos com a evangelização, né? Nenhum desses elementos de discussão do sínodo, mesmo se a gente pode pegar um ou outro ponto para discutir individualmente, não é, para pontuar, mas não podem ser considerados fora da dinâmica do sínodo. A questão é essa, a questão ecológica, ela é urgente. A ameaça à vida é uma ameaça planetária, não podemos deixar passar desta hora. A Igreja Católica, o Papa usou essa expressão, assumiu essa batata quente, a Igreja Católica entrou nessa, na sua fidelidade ao Evangelho, e por isso mesmo essa opção pelas populações locais, pelas populações indígenas, pela ecologia integral, é o modo da Igreja participar, obediente ao Evangelho e ao mandato de Jesus Cristo, do cuidado com a vida, e por isso mesmo, na busca de caminhos de ser uma igreja mais presente, mais atuante, faz algumas opções ministeriais. Este documento é um documento oferecido ao Papa, o Papa vai oferecer um documento ao mundo inteiro. Enquanto o sínodo acontecia, a gente acompanhou as tensões em democracias da América Latina, isso influenciou muito também os momentos das nossas Assembleias Gerais, não é, das Congregações Gerais do Sínodo, mas então assim, nós não estamos desligados da história. Certamente,
ecoam por aí muitas posturas radicais, até agressivas, e quase sempre desinformadas, não é? Então, você que é cristão, você é católico, você que é comprometido com a evangelização, não é? Procure se informar bastante, não é? Para não ficar replicando informações equivocadas, para não ficar participando de ruídos, não é? O sínodo acontece como uma obediência ao evangelho, e é por causa do evangelho que nós defendemos a vida. Vamos dar a palavra aí, então, para Marcivânia Rodrigues Paiva, representante do Grupo Étnico Sateri Maué, e também da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus. Agradecer a oportunidade do espaço, né, aqui, de estar divulgando, fomentando, a gente já está presente também junto ao movimento indígena, falando da importância do sínodo para a Amazônia, para nós, populações indígenas. Gervis Monteiro, irmã Paulina, foi auditora no sínodo, muito obrigada. Suas considerações finais. Também agradeço e só quero lembrar também que o Santo Padre dizia no final das conclusões de que nós não devemos nos prender em pequenos pedaços, né? Mas que realmente nós olhássemos um todo, todo o que aconteceu no sínodo, e que ele dizia, ninguém saiu perdendo, todos nós saímos ganhando, e esse é o momento também. E isso eu vejo aqui na nossa arquidiocese, que em muitos lugares, muitas comunidades estão buscando, tentando aprofundar, pedindo ajudas para falarmos sobre o sínodo. Eu sinto que nós vamos caminhar, e isso eu agradeço a cada um o convite, e um bom dia a todos vocês que nos acompanharam até agora. Então nós estamos na expectativa da chegada da exortação apostólica escrita pelo Papa Francisco. Enquanto não chega, não podemos esquecer essas palavras-chave, né? A palavra-chave é a conversão. Então, lá no instrumento de trabalho, a temática do sínodo era novos caminhos, né? Novos caminhos para a evangelização. Então, foi apresentado novos caminhos. Nesses 5 capítulos, né, que eu peço que você se recorde novamente aí. Primeiro é conversão integral, né? Integral, comunhão consigo mesmo, com a natureza, com as pessoas. Mas depois tem a conversão pastoral, que pressupõe-se também uma conversão pessoal, conversão cultural, ecológica e sinodal. Então, a gente vai aprofundando, vai estudando. Se você precisar também quiser palestras, aqui tem o Padre Zenildo, que está disponível, as irmãs e tanta gente que foi para o sínodo, para que a gente possa conhecer melhor. Quando chegar a exortação apostólica, a gente já vai estar por dentro e vai melhor aplicar isso na prática. Então, olha, mais um programa, graças a Deus, de sucesso, e vamos continuar aprofundando. No mês de dezembro, né, o programa vai ser no dia 20... Deixa eu só conferir no dia 23, a data, né, vamos fazer antes do Natal. Né? 23. 23, que vai tratar também de um assunto assim, muito importante, o Natal e a questão dos excluídos, né? Como você anda na cidade e já vê também ao vivo as pessoas. Então, vamos aprofundando essas temáticas na vida da sociedade e também como é que a igreja vê tudo isso. Para você que acompanha 103,5, muito obrigada pela sua audiência. Você também que está na internet, muito obrigado pelos comentários. Pode compartilhar para que as informações cheguem a demais pessoas. E até o próximo dia 23. Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Programa em Diálogo. Você vai construir? Passe no Francesão Materiais de Construção.